ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirma a decisão que obriga o município de Chapecó a implantar serviço residencial terapêutico. Desembargadora relatora destacou que o tema 793 reconhece a responsabilidade solidária da União, estados e municípios nas ações sobre direito à saúde. A 5ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão que obriga o município de Chapecó a implantar serviço residencial terapêutico em quantidade suficiente para atender a demanda existente na cidade. Em juízo de retratação, o colegiado afastou a alegação de que o acórdão anterior estaria em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793. Segundo o relatório, o município sustentou, em recurso especial e extraordinário, que decisão não observava a tese firmada pelo STF acerca da responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde. A segunda vice-presidência do TJSC determinou o retorno do processo à Câmara Julgadora para reavaliação da matéria à luz do precedente da Corte Suprema. Ao analisar o caso, a desembargadora relatora destacou que o tema 793 reconhece a responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios nas ações relacionadas ao direito à saúde. Conforme o voto, o entendimento do STF estabelece que cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, além de definir eventual ressarcimento entre os entes públicos. A magistrada observou que o acórdão questionado já havia afastado o pedido de inclusão do Estado de Santa Catarina no processo, justamente porque a obrigação é solidária e o litisconsórcio passivo é facultativo. O voto também ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a definição do ente responsável se relaciona à fase de cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento. De acordo com a relatora, a sentença mantida pela Câmara determinou que o município implemente o serviço residencial terapêutico conforme a portaria GMMS 106 de 2000 e 3090 de 2011, normas que já disciplinam o modelo de funcionamento, o custeio, os incentivos financeiros e a repartição administrativa da política pública de saúde mental. O relatório explica que os STRs são moradias inseridas na comunidade, destinadas a pessoas com transtornos mentais e histórico de longa internação psiquiátrica, com foco em reinserção social e reconstrução de vínculos comunitários. Segundo a relatora, ao confirmar a obrigação de implantação dos STRs nos moldes das portarias ministeriais, o julgamento já definiu a forma de custeio e a responsabilidade administrativa da política pública, em conformidade com a orientação do STF. Com isso, a 5ª Câmara de Direito Público decidiu por unanimidade proferir juízo negativo de retratação e manter integralmente o entendimento anteriormente adotado. Mantida a desocupação de áreas públicas ocupadas irregularmente em São José. Entre as áreas reivindicadas estão lotes destinados à área verde, praça pública e implantação viária do bairro Barreiros. A 3ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu manter a determinação de desocupação de 4 áreas públicas ocupadas irregularmente por uma empresa em São José, na Grande Florianópolis, e confirmou a condenação ao pagamento de indenização ao município pela utilização dos imóveis. O colegiado, contudo, afastou a condenação por danos morais coletivos e redefiniu os marcos temporais para cálculo da taxa de ocupação. Segundo o relatório, a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelo município, com pedido de anulação de atos administrativos, reparação de danos e restituição das áreas ao patrimônio público. Entre as 4 áreas reivindicadas pelo município estão lotes destinados originalmente à área verde, praça pública e implantação viária do bairro Barreiros. A sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José, havia determinado a desocupação dos imóveis e fixado indenização superior a 3,5 milhões a título de taxa de ocupação,
além de 564 mil por danos morais difusos. Ao recorrer da sentença, os apelantes sustentaram que adquiriram os imóveis de boa-fé, com base em atos administrativos e registros públicos que presumiam válidos. Alegam também decadência administrativa, prescrição da pretensão indenizatória e inexistência de dano moral coletivo. O desembargador relator destacou que a ocupação de bem público, ainda que prolongada no tempo, configura mera detenção precária, sem possibilidade de aquisição por uso capião. Também apontou que a decadência administrativa prevista na Lei 9.784 de 99 não impede o ajuizamento de ação civil pública voltada à proteção do patrimônio público. Apesar de os ocupantes sustentarem que a utilização das áreas ocorreu de boa-fé e com respaldo em atos administrativos de desafetação e doação, o relator entendeu que tais atos apresentavam vícios insanáveis, como ausência de autorização legislativa, desvio de finalidade e inobservância do devido processo legal. No julgamento ampliado, com a apreciação de demais magistrados do órgão fracionário, prevaleceu parcialmente entendimento divergente para reconhecer a boa-fé em relação a 3 dos imóveis ocupados e a má-fé quanto a um quarto terreno. Com isso, a Câmara definiu critérios distintos para a incidência da taxa de ocupação. Conforme o acórdão, a indenização relativa a uma área de 260 metros quadrados deverá considerar apenas os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva desocupação. Já em relação aos outros 3 imóveis, a cobrança da taxa de ocupação terá início a partir da citação dos réus no processo. O colegiado manteve o entendimento de que os valores da taxa de ocupação deverão ser recalculados na fase de cumprimento de sentença, com base nos parâmetros técnicos já fixados na decisão de primeiro grau. A condenação por danos morais coletivos, entretanto, foi afastada por unanimidade. Segundo o relator, ao acompanhar a divergência apresentada no julgamento ampliado, não ficaram configurados os requisitos de gravidade extraordinária, intolerabilidade e repercussão transindividual, exigidos pela jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça para esse tipo de indenização. A decisão proferida foi por maioria de votos entre os integrantes do órgão fracionário. Comarca de Guabiruba, no Vale do Itajaí, realiza sua primeira sessão do Tribunal do Júri. Réu foi condenado por tentativa de feminicídio e ameaça contra a ex-companheira. Menos de 6 meses após sua instalação, a comarca de Guabiruba, no Vale do Itajaí, viveu um momento histórico na última segunda-feira, 1º de junho, ao realizar sua primeira sessão do Tribunal de Júri. Inauguraram em 18 de dezembro de 2025, a unidade sediou seu primeiro julgamento popular em um processo de tentativa de feminicídio e ameaça, praticadas no ano passado. A sessão teve início às 8 horas e 40 minutos na sala do Tribunal do Júri da própria comarca e foi presidida pela juíza Caroline Peressoni Porcher, titular da Vara Única da Comarca de Guabiruba. Após a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates entre acusação e defesa, com réplica e tréplica, a sessão foi concluída às 16 horas e 35 minutos com a leitura da sentença. O Conselho de Sentença foi composto por 7 jurados, todos moradores de Guabiruba, que exerceram pela primeira vez a função de julgar um crime doloso contra a vida na comarca. A acusação foi conduzida pelo promotor de justiça Lucas Carvalho Matiola, que sustentou a condenação do réu pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça praticados contra sua ex-companheira. A defesa, representada pelos advogados Gilvan Gaum e Eurico Romão Gaum, alegou insuficiência de provas e requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Ao final de sessões, os jurados acolheram a tese acusatória. Com a decisão do Conselho de Sentença e após dosimetria da pena, o réu foi condenado ao cumprimento de 22 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além de 2 meses e 10 dias de detenção em regime inicial aberto. Também foi fixado o pagamento de 20 mil a título de reparação pelos danos causados à vítima. Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade. O processo tramita sob sigilo. Inventário baseado em leis de Nova York é anulado por afastar herdeiros no Brasil.
Decisão se ampara na pluralidade domiciliar do falecido entre Nova York e Balneário Camboriú. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a incidência do direito sucessório brasileiro sobre bens localizados no país e declarou a nulidade de escritura pública de inventário e adjudicação lavrada com base exclusiva em legislação estrangeira. A decisão foi proferida em apelação civil, interposta contra a sentença que havia julgado improcedente a ação de petição de herança cumulada com anulação de escritura pública. A parte autora sustentou que o falecido mantinha domicílio também no Brasil, em Balneário Camboriú, apesar de vínculos no exterior, o que atrairia a aplicação da legislação nacional à sucessão dos bens situados no território brasileiro. Alegou ainda a nulidade do inventário extrajudicial realizado com fundamento exclusivo no direito do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, além de exclusão indevida do país do falecido na partilha. Ao analisar o caso, a desembargadora relatora destacou que o conjunto probatório demonstra a existência de residência estável, centro de interesses patrimonial e organização da vida do falecido no Brasil. Segundo o consignado, a proprietária de imóveis em Balneário Camboriú, registros médicos de atendimento no país, endereço constante na certidão de óbito e dados da Receita Federal evidenciam a manutenção de vínculo relevante com o território nacional. A relatora apontou que tais elementos caracterizam a chamada pluralidade domiciliar, admitida pelos artigos 70 e 71 do Código Civil, e afastam a interpretação restritiva de domicílio único. Nessa linha, ressaltou que a coexistência de domicílio não impede a aplicação da lei brasileira à sucessão de bens localizados no país, especialmente diante do disposto no artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A escritura pública de inventário e a adjudicação, dessa forma, foi considerada inválida por ter desconsiderado o domicílio brasileiro do falecido e por aplicar exclusivamente legislação estrangeira. A nulidade da escritura pública de inventário e adjudicação decorre da ilicitude de seu objeto e da fraude a normas e imperativos do direito sucessório brasileiro, enquadrando-se no artigo 166 do Código Civil por violação dos artigos 1785 e 1829 do mesmo diploma, observou a relatora. A relatora também reconheceu a legitimidade dos genitores do falecido como herdeiros necessários, com direito de concorrer com o cônjuge sobrevivente na partilha dos bens situados no Brasil, nos termos dos artigos 1829 e 1845 do Código Civil. Com isso, foi determinada a reabertura do inventário para adequação da divisão patrimonial à legislação brasileira, resguardando os direitos de terceiros de boa-fé. O recurso foi parcialmente provido para declarar a nulidade da escritura pública, reconhecer o domicílio do falecido também no Brasil e afirmar a incidência do direito sucessório nacional quanto aos bens localizados no país. Houve ainda a inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em favor da parte recorrente. TJSC cria Comitê de Governança de IA para aprimorar sua prestação jurisdicional. O objetivo é organizar, orientar e coordenar as iniciativas de inteligência artificial. Para o aprimoramento e a modernização da prestação jurisdicional, o Poder Judiciário de Santa Catarina instituiu, por meio da Resolução GP 27 de 2026, o Comitê de Governança de Inteligência Artificial. O objetivo é estruturar um modelo institucional de governança voltado ao desenvolvimento, à adoção e ao uso de soluções baseadas em inteligência artificial, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça 615 de 2025 para a gestão coordenada de riscos jurídicos, éticos, tecnológicos e institucionais. O mecanismo de governança do Judiciário Catarinense foi idealizado após reunião conjunta entre a Diretoria-Geral Administrativa, a Diretoria-Geral Judiciária, a Diretoria de Suporte à Jurisdição de Primeiro Grau, a Diretoria de Planejamento e Finanças, a Diretoria de Tecnologia da Informação e o Núcleo de Tecnologia e Inovação. A atuação integrada do CGIA permite a racionalização de decisões, a priorização de projetos, a padronização tecnológica e a eliminação de redundâncias.
Vinculado à presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o CGIA é comandado pelo desembargador coordenador do Comitê de Governança de Inovação. A intenção é reforçar que a inovação institucional é um vetor estruturante da utilização da IA no Poder Judiciário catarinense. Assim, o uso de IA deve estar indissociavelmente vinculado às políticas de inovação, transformação digital e aprimoramento da prestação jurisdicional, sempre sob critérios éticos, responsáveis e judicialmente seguros. As deliberações e proposições do CGIA devem observar os princípios da legalidade, eficiência, transparência, segurança jurídica, proteção de dados pessoais, supervisão humana e respeito aos direitos fundamentais. Por conta disso, as ações relacionadas ao uso de IA atualmente em desenvolvimento ou em utilização do PJSC deverão ser submetidas ao exame e validação do CGIA para análise técnica de viabilidade. A página de repetitivos inclui julgados sobre a legitimidade da função teimosinha em execuções fiscais. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atualizou a base de dados de repetitivos e IACs anotados. Foram incluídas informações a respeito do julgamento dos recursos especiais 2.147.428, 2.193.695 e 2.147.843, classificados no ramo do direito tributário, no assunto execução fiscal. Os acórdãos estabelecem a legitimidade em execução fiscal da reiteração automática de ordens de bloqueio de valores de contas bancárias do devedor via Cisbajude, teimosinha, e a necessidade de fundamentação concreta para o indeferimento dessa reiteração automática após a triangularização da relação processual. A página de precedentes qualificados do STJ traz informações atualizadas relacionadas à tramitação, como afetação, desafetação e suspensão de processos, permitindo pesquisas sobre recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência e suspensões em incidente de resolução de demandas repetitivas por palavras-chave e vários outros critérios. A página de repetitivos e IACs anotados disponibiliza os acórdãos já publicados, organizando-os de acordo com o ramo do direito e por assuntos específicos. Motoristas e cobradores. A STJ permite reconhecimento de aposentadoria especial por trabalho penoso. A primeira sessão do STJ, ao julgar o tema repetitivo 1307, fixou a tese segundo a qual é possível o reconhecimento do caráter especial em virtude da penosidade das atividades de motorista e cobrador de ônibus ou motorista de caminhão exercidas posteriormente à Lei 9.032, de 95, desde que comprovada por perícia técnica individualizada a exposição habitual e permanente a condições concretas de desgaste à saúde. No processo, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, defendeu que após a Lei 9.032 de 95 não seria mais possível conceder aposentadoria especial para motoristas de caminhão e de ônibus, bem como para cobradores em razão da profissão exercida. Segundo a autarquia, para a concessão do benefício, a legislação passou a exigir a comprovação de exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, sem prever expressamente o caráter penoso da atividade. Contudo, para o relator do tema repetitivo, o ministro Gurgel de Faria, a fala da referência expressa a atividade penosa no regulamento da Previdência Social, não afastando o direito à aposentadoria especial. O ministro destacou que o artigo 57 da Lei 8.213 de 91 garante esse benefício quando ficar demonstrado que o segurado exerceu a atividade em condição que coloque em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Em seu voto, o relator apresentou a evolução legislativa sobre a aposentadoria especial. Segundo o ministro, essa possibilidade conta com previsão constitucional e foi regulamentada pela Lei 8.213 de 91, que inicialmente permitia o enquadramento por categoria profissional. Posteriormente, a Lei 9.032 de 95 passou a exigir a demonstração efetiva da exposição a agentes prejudiciais à saúde. A Emenda Constitucional 20 de 98 manteve a previsão de aposentadoria especial, mas determinou que uma lei complementar regulamentasse as atividades sujeitas a esse regime direcionado. Segundo o ministro, essa lei não foi editada até o momento, permanecendo os seguintes requisitos: tempo reduzido, sem idade mínima, possibilidade de conversão e comprovação mediante laudo técnico. Consolidou-se, porém, a jurisprudência no sentido da necessidade de demonstração efetiva e habitual da exposição, não bastando o enquadramento presumido por categoria.
Gurgel de Faria observou que, diferentemente da insalubridade e da periculosidade, o adicional de penosidade permanece em regulamentação legislativa, não existindo norma que estabeleça os critérios para caracterizar as atividades, nem os percentuais devidos para compensação financeira. Na ausência de previsão normativa ou convencional, trabalhadores são obrigados a recorrer ao judiciário, cabendo ao magistrado, no caso concreto, verificar a configuração da penosidade e arbitrar o percentual devido, mediante aplicação análoga dos critérios dos adicionais de insalubridade e periculosidade. O relator lembrou o julgamento do tema 1083, no qual a primeira sessão estabeleceu a possibilidade de perícia judicial para solucionar litígios relativos à comprovação de atividade especial, bem como o tema 1031, em que o colegiado reforçou o argumento de que o artigo 57 da Lei 8.213 de 91 assegura o direito à aposentadoria especial ao segurado que exercer atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou integridade física. Para o ministro, os motoristas profissionais, em tese, enfrentam condições adversas que podem justificar o reconhecimento da atividade especial, tais como exposição ao risco de acidentes, jornadas extenuantes e desgastes físico e mental. A Advocacia Catarinense agora compra Chevrolet como grande frotista e pode economizar o equivalente a até 20 anos de anuidade. A CAASC acaba de ampliar uma das parcerias mais vantajosas já oferecidas à Advocacia Catarinense. Depois do sucesso da condição especial para compras pelo CPF, agora chegou a vez dos advogados e advogadas com CNPJ acessarem condições ainda mais exclusivas, os mesmos benefícios oferecidos aos grandes frotistas da Chevrolet. A nova parceria, firmada entre a CAASC e a General Motors do Brasil, garante condições diferenciadas para a aquisição de veículos Chevrolet 0 km em concessionárias de todo o país. O benefício é destinado à advocacia regularmente inscrita na OAB e com CNPJ ativo. Na prática, isso significa acesso a melhores condições da tabela Chevrolet, com possibilidade de negociação em toda a rede nacional e até a utilização do veículo usado na troca. O funcionamento é simples. Basta escolher a concessionária de preferência, apresentar a credencial da OAB e o CNPJ ativo no momento da compra. Para o presidente da CAASC, Pedro Miranda, a iniciativa representa um novo momento na política de benefícios voltados à advocacia. Estamos falando de uma parceria que coloca a advocacia em um patamar normalmente reservado aos grandes frotistas do país. Em muitos casos, o desconto obtido na compra de um veículo pode equivaler a até 20 anos de anuidade. É uma iniciativa concreta que transforma a força institucional da CAASC em economia real para a advocacia catarinense. Destaca. Mais do que um desconto, a parceria reforça a proposta da CAASC de transformar benefícios institucionais em vantagens reais no dia a dia da advocacia, reforçou o presidente da OAB de Santa Catarina, Juliano Mandelli, que iniciou a parceria com a Chevrolet quando esteve à frente da CAASC. A iniciativa busca possibilitar à advocacia catarinense acesso a condições normalmente reservadas a grandes operações corporativas, destacou o secretário-geral da CAASC, Rodrigo Sotelli. Além das condições diferenciadas para a compra do veículo 0 km, a parceria também permite que o advogado utilize seu veículo usado na negociação, tornando todo o processo ainda mais acessível e vantajoso. É uma oportunidade de facilitar a troca do carro com condições realmente diferenciadas para a advocacia catarinense. Este foi o ESA Informa. Informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!